Fala aí pessoal, tudo certo? Aqui quem fala mais uma vez é o Matheus e eu vim falar para vocês hoje sobre equações e dar início à nossa série de vídeos sobre as equações. E antes de mais nada, o que são equações, né? Equação é uma expressão algébrica, ou seja, uma expressão matemática que envolve uma igualdade. E ela é usada quando você precisa descobrir o valor de algo, ou você precisa descobrir a quantidade de algo, sendo que você tem outros parâmetros. Vou dar aqui um exemplinho. Vou pegar a caneta e pronto. Digamos que na minha infância eu quisesse comprar pães. Ia na padaria comprar pães e eu sabia que o preço do pão era 25 centavos. E eu queria saber quantos pães eu podia comprar com 25 centavos. Logo, quantos pães eu podia comprar com 25 centavos? Se o preço era 25 centavos, eu poderia comprar um. Mas eu queria saber quanto custaria comprar um número X de pães, né? Aí eu tenho, sei lá, se eu quisesse comprar 6 pães, eu fazia exatamente essa conta aqui. P valendo 6. Isso aqui o sistema. Então eu vou substituir o P por 6, logo eu tenho 6 vezes 0,25 igual a x. Então, fazendo essa conta aqui, eu sei que x é igual a 1,50. 1,5, né? No caso seria R$ 1,50. Então, para comprar 6 pães eu precisaria de 1,50. Na minha infância, né? Hoje a gente já não sabe quanto mais. E de diversas formas a equação é usada para você calcular temperatura, você calcular distâncias, você calcular velocidade. E ela pode ser trabalhada de várias formas para várias finalidades diferentes. Então, vamos lá, né? Hoje a gente vai trabalhar com as equações lineares, como está escrito aqui. E o que nós chamamos de equações lineares? São as equações cujo polinômio da equação está elevado ao grau 1. Como a gente pode ver aqui no Maple, do lado, nós temos a equação ax mais b igual ao y. A incógnita da nossa equação, nosso polinômio, é o x. E o x está elevado a 1. Logo, polinômio de grau 1, um polinômio linear. E a gente pode expressar ele graficamente, vou pegar aqui, como uma reta. Assim. Um exemplo de uma reta que passa pela origem. Ok? E a gente pode também observar equações diferentes dessas equações. São as equações quadráticas, por exemplo. Que é o ax quadrado mais um bx mais c igual a y. A gente vê que o polinômio mais alto é o polinômio de grau 2, elevado ao quadrado. E ela é uma equação quadrática, em que ela demonstra graficamente uma parábola. E a gente vai ver mais para frente alguns exemplos disso. Mas de início a gente vai estudar as equações lineares. Então vamos lá. Fazendo alguns exemplos aqui, a gente vai começar por exatamente esse exemplo que está ali no Maple. Nós temos a equação ax mais b igual a y, em que a e b são constantes. Ou seja, são números que não vão variar, eles são números fixos.
E então eu vou dar um exemplo aqui com números fixos. Eu vou dizer que o meu A vale 2 e o meu B vale 1. Ok? Então, nossa equação ela ficaria assim. 2x mais 1 igual a y. Deixa eu acender a tela aqui do celular. Pronto. Lembrando, gente, foi bom até ter apagado para eu lembrar, que o aplicativo do Maple, ele é um aplicativo para celular que você consegue baixar gratuitamente. Vou gravar um vídeo ensinando como baixar. Mas por enquanto, se vocês jogarem o nome dele no próprio Google, vocês vão achar vocês vão achá-lo para baixar. Mas então, continuando aqui, nós temos essa expressão. A gente, quando a gente está trabalhando com funções, a gente pode apresentá-la graficamente, como eu demonstrei um pouco antes. E como a gente vê esse gráfico, né? Nós temos que o y é o resultado dessa soma que está acontecendo aqui. Mas eu não sei o valor de x. Se eu disser que x, se eu souber também, né, que x ele está contido. Não, eu fiz o contrário, né? Se eu disser que x está contido em R, eu posso dizer que o x assume qualquer valor dentro da reta real. Então, eu vou dizer que, por exemplo, x vale 0. Vou fazer aqui uma tabelinha. Os valores de x e o resultado em y. Se x é 0, eu substituir x por 0, isso aqui vai zerar, logo y vai ser 1. Se eu disser que x é 1, y vai ser 3. Se eu disser que x é 2, y vai ser, aqui dá 4 mais 1, 5. E a gente pode expressar isso graficamente. Vou colocar aqui o gráfico. Então vamos lá. Para x valendo 0, x aqui, o y vale 1. É 1. Então o primeiro ponto é esse aqui. Para x valendo 1, o y vale 3. Então 1, 2, 3. Vamos botar o 3 aqui. Então a gente já acha o ponto aqui. Tá meio torto, mas depois a gente vai fazer no Maple para aparecer bonitinho. E vamos aumentar isso aqui um pouquinho só. E para y valendo 5, vou botar aqui, a gente tem o x valendo 2. Então, x vale 2 aqui. Então, a gente encontra esse ponto aqui no espaço, no plano, né? Aí, a gente consegue traçar uma reta que corta que passa por esses 3 pontos. A reta deveria ter ficado reta, mas acontece. Pronto. Vamos fingir que era uma reta. Então, agora vamos olhar ali para a tela do Maple e descrever essa equação para ver como ela é apresentada para nós graficamente. A gente já viu que já formou uma reta e a gente vai aproximando. Por enquanto é diferente do que a gente fez, porque a equação não está completa. Mas se a gente adicionar mais um ali, a gente consegue ver que ela corta o eixo y aqui no ponto 1.
y igual a 1. E vamos ver para x igual a 0, y igual a 1. Para x, vamos aumentar, igual a 2, igual a 1, o y igual a 3. E a gente consegue ver mais. Para x igual a 2, o y igual a 5. Então, o resultado que a gente fez analisando isso aqui é verdadeiro, porque para os valores que eu jogar nessa tabela aqui, qualquer um eu vou obter um ponto dessa reta. E a gente pode observar isso aqui no Maple também. Mais uma vez o gráfico. E a gente tem essa relação aqui, que para qualquer valor de x eu tenho uma resposta em y. Legal, né? E a gente pode fazer alguns outros exemplos também. Deixa eu baixar a tela. Digamos que nós tenhamos uma circunferência perfeita. Pronto. E eu quero saber qual é o comprimento dessa circunferência. E eu sei que a fórmula para eu descobrir o comprimento da circunferência é igual a C. C é igual a π vezes o diâmetro. Bem simples. Então, eu faço o seguinte. Sabendo que o diâmetro é essa distância que corta a circunferência ao meio, essa reta aqui, e a gente sabe também, curiosidade, que metade do diâmetro é o raio. Se um exercício diz para a gente que o raio da circunferência é 3, eu posso dizer, logicamente, que o diâmetro da minha circunferência é 3 vezes o... 3 vezes o raio, não. É 2 vezes o raio, que é 3. Logo, o diâmetro da minha circunferência é 6. Então, a gente quer saber qual é o comprimento da nossa circunferência. E para isso a gente vai jogar no Maple, né? Facilitar a nossa vida, que é a gente tratando a matemática como uma linguagem, né? A gente entender, e o aplicativo ajuda a gente a fazer isso. Então vamos lá. Eu tenho que a minha circunferência é igual a π vezes o diâmetro. O diâmetro é 2 vezes o raio, que é 3. Logo, a gente tem que a nossa circunferência mede 6π. Então, para C igual a 6, para C igual a 6, para D igual a 6, deixa eu apagar. Para D igual a 6, nós temos que C igual a 6π. E a gente pode fazer isso de forma decimal. A gente vai aplicar o π, né? Todas com algumas casas decimais, não todas, e dizer que isso aqui é aproximadamente 18,85. Blá blá blá. Vale. E outras casas decimais. Aqui. Ok? E agora vamos fazer mais um último exemplo. Agora a gente vai falar sobre a conversão de temperatura, né? A gente sabe que alguns países usam como grandeza para medir a temperatura a grandeza Fahrenheit.
E aqui no Brasil nós usamos Celsius. E se a gente quer descobrir o de Fahrenheit para Celsius, a gente usa a seguinte relação. Eu sei que a temperatura em Celsius é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 vezes 5/9. Certo? Aí, se eu quero descobrir a minha temperatura em Celsius, eu simplesmente substituo a temperatura que eu tenho em Fahrenheit. Vamos lá, vamos dizer que nós esteja, sei lá, aqui em Petrópolis, a gente esteja com a temperatura valendo 82 Fahrenheit. Então, vou substituir o F por 82. Então, tenho que C é igual a 82 menos 32 vezes, deixa eu botar o parênteses, né? Vezes 5/9. Então, 82 menos 32 é 50. Vezes 5, isso tudo sobre 9. 50 vezes 5 é 250. Dividido por 9. É aproximadamente 27,78. Aproximadamente. E a gente pode jogar isso no Maple também, né? Que é até um jeito legal da gente trabalhar com ele. Se a gente, que é algo que eu posso explicar, né, para vocês. A gente vai fazer um sistema no Maple, colocando aqui a equação dessa forma. A gente vai escrever primeiro a equação da temperatura em Celsius, C igual a F menos 32 multiplicado por 5/9. E embaixo a gente vai colocar o valor de F, que eu escolhi como 82. E ele resolve a equação. É interessante a gente olhar aqui, ó, que ele vai resolver o sistema para a gente, né? Ele deu que o valor é, no caso aqui, 250/9, né? Ele deu o valor simplificado. Mas se a gente colocar depois ali para ver, a gente pode tentar. 250 dividido por 9 é 27,777778. E arredondando, 27,78, né? E a gente vai voltar para a equação anterior. Se a gente analisar aqui o gráfico, a gente percebe que para a temperatura em Fahrenheit, o nosso gráfico foi cortado em y igual a 32. Y, no caso, é o valor de F, né? Então, se eu substituir o F por 32, isso significa que vai dar 0. Olha, deixa eu pegar a caneta. Se eu tenho C igual a F vale 32 menos 32 é 0 vezes 5/9. Logo, C é igual a 0. Então, se eu tenho o valor de Fahrenheit igual a 32 Fahrenheit, eu tenho 0 graus Celsius. E a gente pode continuar analisando o nosso gráfico, né? Aqui no Maple, se você clicar nesse quadradinho aqui embaixo, ele amplia o gráfico.
só que fica a tela deitada. Eu vou até modificar para vocês. Então, assim, dessa forma a gente consegue observar melhor o gráfico, né? A gente pode deslocar ele para os lados e analisar. A gente consegue aproximar aqui e ver essa reta em verde aqui, que é os valores que eu tenho em Celsius, né? Para F valendo 32, eu vou ter 0 graus Celsius. E a gente fez a conta para F valendo um pouco mais, né? A gente fez a conta para F valendo 82, né? Então a gente vai ampliar. Ah, ele não chega até lá. Mas se chegasse, a gente ia ver que a temperatura em Celsius ia se aproximar. O vídeo de hoje foi esse. Agradeço muito a participação e a atenção de vocês e até a próxima.